Oh, mana madre! Paz após, assim hoje já não haverá pregação? Gostei de acompanhar a atividade em São Tomé. E a madre viu a pregação de São Tomé. Se me fizeres uma pergunta, não tem problema. Eu estou disposto a pregar. Se queres saber alguma coisa, pode me perguntar, madre. A madre já entrou. Tali Cuiabué, madre. E a outra madre, então, aí? A outra também será que já entrou? Viu? A madre que estava debilitada, que não conseguia andar sozinha, tinha que andar com as outras colegas. Hoje está aqui a desfrutar da saúde. Aleluia. Ouvi sim a pregação, mas o senhor prega com tanta energia. Esse é a Mana Madre, madre, que nem dá para acreditar que dormiu a madrugada e ainda ficou 4 horas de pé. É incrível e memorável. Hoje estou bem melhor, já não com muita fraqueza. Eu já sabia que você fosse curada, que aquela fraqueza era só resultado da falta de alimentação, alimentaste mal, o tempo que você estava no estado grave, e agora está aí. Já começaste a comer picanhas, ô madre. Lá vocês comem muitas picanhas, pá. Hã? Muito funs de milho. Viu o que que a madre falou? Pregas com uma energia incrível. Parece que não ficaste, não dormiste 4 horas. E quando eu fui, não fui dormir ainda, madre. Quando eu saí daqui, ainda fui orar. Orei, 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 orei. Eu possivelmente me atirei 5 e tal. Orei, 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 orei. Depois, onde fiquei muito chocada com a sua pregação. Foi duro para mim ouvir aquelas palavras, mas fiquei com algumas dúvidas. Quanto tempo um homem e uma mulher casada pode guardar castidade? Será que uma mulher, quando faz inversão do útero para não gerar mais filhos, é pecado? E o propósito disso, gostaria que voltasse a explicar sobre a esterilização dos homens ou vasectomia. Gostaria que falasse sobre o casamento antes da lei e depois da lei e agora no tempo da graça. Ah, bom. Antes de passarmos para os testemunhos, deixa vou ensinar ponto a ponto. Primeiro, procurar saber. Ficaste com dúvida ontem, né? Quanto tempo uma mulher pode, uma mulher casada, um homem e uma mulher casada podem guardar castidade? Olha, Paulo, que é o Espírito Santo que usava Paulo, não determinou tempo, mas porém disse que o tempo não pode ser muito longo. E essa castidade do casal não é permanente, não é algo que faz a operação para que não sei o que, não. Paulo disse, para se aplicarem à oração, eles vão se abster da cama no período da consagração. E Paulo disse, e não pode ser para muito tempo, porque senão Satanás poderia tentá-los e caírem no laço de Satanás. Isto é, a outra pessoa, você pensa que estão com dois na castidade, no tempo de consagração, da oração, afinal a outra já está a sofrer, quer o prazer e depois vem a tentação e se cai em tentação. Por isso Paulo disse que o tempo não pode ser muito longo. Então não posso dizer que é pouco X tempo, mas que é pouco tempo. Não pode ser um tempo muito longo, mais ou menos um ano, meses e meses. Então é um tempo curto, mas eu tenho ensinado um mês, 40 dias, mais ou menos, se alguém vai fazer 40 dias de jejum, como fez o Senhor Jesus Cristo. Um jejum mais ou menos, onde também quer se abster da cama, não tem problema, mas depois tem que voltar e tornar a se unir para não serem tentados por Satanás. Ok? Eu não sei se é essa castidade que você está a se referir, mas se é outra, não existe outra castidade no casamento. Não existe. Senão no momento da consagração em que eles vão se aplicar à oração.
e com acordo mútuo. Quer dizer que se eu que vou me consagrar, eu tenho que concordar com a minha esposa. Se a esposa tem que falar comigo, muito mais ainda, as esposas, e receber anuência, autorização. Então, se os dois são crentes, por isso o julgo desigual é terrível. Mas se os dois são da fé, então é só concordar e o outro, se não está mais, vai liberar a outra, o outro, mas melhor é os dois partirem juntos. Então, mas o tempo não pode ser muito longo por causa da carne e do laço de Satanás. Ok? Será que uma mulher, quando faz intervenção, inversão do útero para não gerar mais filhos, é pecado? Claro, é pecado. Depende. Agora, se porventura é uma enfermidade contra a sua vontade, isso não tem nada a ver. Mas a pessoa vai virar o útero para não gerar filho, está a interromper os projetos, está a querer dizer que Deus não devia fazer isso. Eu não estou a dizer que enquanto as mulheres estiverem na fecundação, como é que se chama, na fertilidade, devem gerar sempre filhos, não sei o quê, deixar de gerar filhos. Não, tem que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Se até comer tem que ter equilíbrio. Então, as pessoas podem fazer gerar filhos sem precisar virar o útero. Por isso, veja as consequências, ó madre. As consequências são muito graves. Essa mulher que vira útero depois vai começar a ter problema de saúde. É incrível, câncer, não sei o quê. O útero não foi só feito para receber o filho. É como no ecossistema. O ecossistema, o homem conseguiu compreender isso. Até o mosquito, que é inofensivo, tem uma área da vida, uma parte da vida, ou em alguma coisa que ele beneficia a própria natureza. Talvez não o homem diretamente, mas a natureza. Estás a ver, o sapo come mosquito e não sei quem, mas o sapo é nocivo ao ser humano, não que faz mal, mas estás a ver, ecossistema. Então o corpo humano é assim. Você vê, não, o útero foi para quê? Conservar o bebê e tal, não sei o quê. Tá bom, este é o primordial. Mas é muito mais que isso. A própria ciência vai descobrindo isso. Por isso as mulheres que não têm útero, eles sentem muito calor, é incrível. Sentem, por quê? O que é que tem a ver muito calor? Hein? Se alguém que tem essa experiência vai contar. Muito calor, problema não sei de quê, vários problemas. Então não precisa virar o útero. É só manter o equilíbrio. Fizeram os filhos e vocês acham que não podem mais fazer. Então vigiem e avançam. Senão, eu não aconselharia fazer essas práticas aí para tentar parar de fazer filho, porque isso traz muitos danos e graves. Assim como qualquer, não somente virar útero, tomar a injeção, não sei o quê, as mulheres ficam doentes, ficam não sei o quê, outras engordam, outras não sei o quê, emagrecem, outras começam a ter problemas não sei do quê, do coração, respiração. É incrível. Não se brinca, não. Ah, sim. Se a mulher deixa de gerar filhos por vaidade, é pecado. Mas já gerou por equilíbrio, não é pecado. Porque nós temos que ser equilibrados. Não vamos fazer 20 filhos. Se o tempo da fertilidade da mulher, hein, a pessoa pode gerar mesmo 10 ou 15. Então, não é aconselhável. Nós somos seres racionais, somos equilibrados. Então, vai gerar muitos filhos. Há condições para quê? Para todos. Então, não é pecado deixar de gerar, aumentar mais, mas porém, sem precisar interromper e criar não sei quem, destruir a saúde da mulher, porque o templo do Espírito Santo, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, disse que quem destruir esse templo vai perecer. Agora, contra a tua vontade, por causa de enfermidades, os médicos fizeram, então, aí já não é você. E o propósito disso, gostaria que voltasse a explicar sobre a esterilização dos homens ou a vasectomia. Isso é pecado? Isso é castração dos homens. É isso que Jesus falou. Os três eunucos, uns que se tornaram eunucos porque nasceram assim, aliás, e outros castrados pelos homens. Eram homens pecadores, ímpios,
que faziam das pessoas de escravo. Veja só quando os reis castravam as pessoas. Para ser um verdadeiro escravo, um trabalhador incansável, não sei quem, quer dizer, pela sua vontade, tudo ambição. O homem ia lhe deixar a mulher dele, não, vai dormir com a minha mulher, ele castrava. Pelo menos você nunca vai mais dormir com a minha mulher. O homem, para gerir bem os negócios dele, não, ele castrava, não vai ter família, só vai servir para mim. Isso é ambição. São homens maus, ok? E agora, hoje, por causa da religião, eles erraram, é um erro. Fizeram isso, é um erro, porque se for pela palavra de Deus, é isso que eu disse, estão no terceiro item, né? Essa palavra é só para aqueles a quem ela foi dirigida. Deus nunca dirigiu as pessoas que vão usar do celibato ou que vão ser eunucos para fazer vasectomia. Deus não mandou fazer vasectomia. Paulo não fez vasectomia. Paulo era um homem saudável, mas sacrificou, aleluia, a sua vontade, segundo a vontade da ordem de Deus. Jesus não fez vasectomia. Hum? E outros que passaram nesse mundo, segundo a vontade de Deus, sem casar, eles eram saudáveis, eram homens completos. Então, eles estão a fazer vasectomia, estão a fugir para a responsabilidade. Aqueles que fazem aquela vasectomia para não fazer, né? Ou então, para não. Vasectomia até tem relação sexual, mas não faz filho. Isso é o pior ainda mais, né? Quer dizer, que vai lhe deixar, tem a mulher, faz sexo, mas não faz filho. Onde é que existe isso? Se o eunuco não poderia, o que se fazia eunuco por causa do reino, nem casava. Esses casam e dizem que são eunucos. Não são nada eunucos. Hein? Segundo os homens, tornarem mais, segundo o Senhor, não. Segundo o Senhor, você não pode é casar. Não é casar para não fazer filho. E a Igreja Católica, que é um erro grave, eles enganam as pessoas. Dizem que sacrificaram as suas vontades, mas à noite estão a fazer sexo. Todos os padres fazem sexo. Todos. Se você vê um padre que não faz sexo, é porque ele é um doente. Fez vasotomia, ou então se criou, tomou medicamento de esterilização. Senão todos eles estão envolvidos em crimes. É crime porque eles disseram que não iriam fazer. Fizeram um pacto de fidelidade que não iam casar. Não casam, mas porém estão sempre a fazer sexo. No reino de Deus, não é isso? E sexo do pecado. O que mais agravante, fora do casamento, é cama maculada, prostituição dentro dos mosteiros. É incrível. A madre sabe o que estou a falar. A madre sabe o que estou a falar. As madres fizeram o celibato porque por amor a Cristo não iriam fazer filhos. Mas não fazem filhos assim de dia. À noite estão a fazer filhos. À noite na escondida. Estão a engravidar, estão aí na Roma, deixam os filhos e voltam. Outros não vão na Roma, estão sempre a sacar os filhos. Isso é pecado de assassinato, é homicídio. Estão a matar os filhos. Os homicidas não têm lugar no reino de Deus. Estão a matar os filhos, estão a matar os filhos para fortalecer o reino de Satanás. É incrível. O Espírito Santo está triste, anda triste com essas práticas. Muitos filhos não querem nas pias, muitos filhos, mas aqui no altar estão a dizer: nós somos santas, nós não fizemos filho, nós não casamos, nós sacrificamos tudo. O padre diz que eles não sacrificaram para não fazerem filho, para não casarem, por amor ao evangelho, mas à noite, a esta hora, estão com as meninas, estão na discoteca, estão nas casas prostitutas, estão no não sei aonde, estão nos carros, estão em tudo. As madres estão a sair do convento. Eu estive no que é, na missão católica. Nós vivíamos no internato e nós víamos as madres que estavam no outro lado e os padres no outro lado. Nós víamos as madres a entrarem com as lâmpadas acesas. E havia uma distância mais ou menos de 50 metros das duas casas. E eles se escondiam. Entravam aqui, davam curva lá, tem lá uma quinta. Entravam, nós eles víamos, entravam, saíam muito cedo. Lá para as 6 horas, 5 horas estão a voltar. Não pode, para quê? Hein? Vai casar, pá. É assim que estão a pregar o reino de Deus. Então, isto é pecado. Prova de quê?
é abominável aos olhos do Senhor. Isso é hipocrisia. Jesus chamou essas pessoas de cemitério, então sepulturas caiadas. Paulo disse são paredes branqueadas. Quer dizer que por fora são brancos, pureza, santidade, mas por dentro é todo tipo de imundícia, toda caixa de demônio, todo lixo que se. E esse lixo tem que terminar lá para nos escandalizar. Escandalizar, estão a fugir dos homens, deveriam fugir é de Deus. E de Deus quem foge? Deveriam ser limpos aos olhos de Deus. Eles querem aparecer ser santos aos olhos dos homens, mas diante de Deus eles não vão se esconder. Hã? Ouviu? São esses que Jesus chamou, que devoravam as casas das viúvas com pretexto de prolongadas orações. Jesus disse que vão receber justo juízo e duro, porquanto são hipócritas. Falam outra coisa e vivem outra coisa. Então, essas práticas levam para o inferno. Por isso, eu quero te dizer, madre, no inferno há um lugar, o lugar mais dolorido, porque o inferno tem departamentos. A dor não é a mesma. Vai mudando consoante os pecados. Pastores e padres são os que mais sofrem no inferno. Bispos, reverendo, não sei quem, profetas, todos os que pregaram o evangelho. É o lugar mais duro. É esse que Jesus chama esse lugar trevas exteriores, servos inúteis. É terrível. É um lugar de perturbação mais perturbante, mais doloroso do que outros departamentos. As madres, as madres estão vão no inferno num lugar de muita perturbação, porquanto deixaram de fazer filhos e começaram a sacar filhos. Sabe o que acontece? Eu vou te contar, ó madre, o que acontece. Não somente as madres e aquelas mulheres que tiram filhos, as prostitutas. Lá no inferno são colocadas em macas. Tem criança, mas vou falar abertamente. Os demônios lhes abrem as pernas, eles espetam tipo garfos nos órgãos genitais. Tudo é no espírito. Os corpos ficaram aqui, mas a alma tem tudo que o corpo tem. E eles arrancam, espetam, e são garfos tipo ferros quentes. Ela sai no fogo. Shoo! Dores! Gritos, você não imagina. Ah! E os demônios a sentirem prazer. Cá, 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 cá. Você tirou filhos, agora você quer dizer, os demônios vêm tipo médicos, está bem? Nas marquesas, os médicos quando vão para tirarem, fazerem abortos, é assim. É de arrancar as vísceras, é de arrancar e não sei o quê. Tudo no espírito, mas as dores, a alma dói mais do que a dor no corpo. A dor na alma é maior do que a dor no corpo. Aliás, essa dor que as pessoas sentem no corpo é a alma. Só que no corpo é muito pequena a dor. A dor na alma é terrível. É uma dor que nunca passa. Se te arrancam o olho que arrancaram volta. Quer dizer que vão sempre estar arrancando com dores, está sempre a voltar. Ouviu? É incrível o sofrimento no inferno. Não é brincadeira, não. Então, foge disso aí. Corra! Enquanto se vive na terra, deve-se tomar uma decisão, uma atitude de fugir das práticas do pecado. Então, diante de Deus, a vasotemia é pecado. O homem de Deus que sacrifica a sua nascença, o casamento, felicidade, a cama, por amor ao evangelho, tem que receber a palavra. Eles perguntaram se a condição do homem é esta, não convém casar. E Jesus disse: esta palavra não é para todos, é somente para aqueles a quem foi dirigida. Ouviu, madre? A quem a palavra foi dirigida não é para fazer vasotomia.
é para não fazer sexo. E se não vai fazer sexo, então não pode casar. Você não vai casar, não vai casar e não fazer sexo. Se casa, casa-se para quê? Hã? Se casa-se para fazer sexo, para fazer filhos. Esses aqui sacrificam saudáveis, não casam e também não andam na prostituição. E esses aqui, a palavra de Deus foi dirigida. Quer dizer que receberam a palavra diretamente. Deus falou com eles, não casa. E eles receberam a palavra. E eu disse ontem, madre, que essas pessoas que recebem essa palavra, a palavra traz consigo a graça de Deus. E a graça traz consigo a fortaleza. Ou então, Deus vai ajudar eles para conseguirem cumprirem o seu pacto. Amém? Meu pai, como surgiu esse título de madre? Porque a Igreja Católica criou isso, se o pai puder responder depois das perguntas da madre. Não, então a madre, talvez ela é que pode nos explicar. Mas a madre vem de mãe. Madre significa mãe, padre, pai. Ok? Dona Esmeralda. Madre, mãe. Então, é como se são as mães, queriam cuidar, sei lá qual é o propósito. Na verdade, agora, a madre também perguntou uma palavra aí. Hã? Como é que é? Casamento? Ainda não respondi. Vou responder. Então, madre é mãe. É latim. No latim, madre é mãe. Padre é pai. Ok? E a Mana Madre disse para falar do casamento. Calma aí, vou voltar lá. Casamento antes da lei, na lei e no tempo da graça. Não é assim? Gostaria que falasse sobre o casamento antes da lei, depois da lei e agora no tempo da graça. Ok, madre. O casamento foi instituído por Deus antes da lei. E o homem foi feito no sexto dia, que é sexta-feira. E viu que todas as coisas que Deus tinha feito eram boas. Mas uma coisa não era boa. E disse assim: não é bom que o homem viva só, mas façamos-lhe uma disjuntora para que esteja com ela. Com ele, aliás. E a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo a Adão e arrancou uma das costelas de Adão e fez a Eva. E por que que Deus não usou os mesmos propósitos de pegar a massa em Eva? Porque ele queria que a Eva saísse da carne de Adão e assim seriam uma só carne. Talvez no casamento as pessoas se tornam uma só carne. Por isso Adão, quando viu a Eva, disse assim: esta aqui é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ouviu? Só no casamento. O filho não é carne da tua carne. O filho não é osso do teu osso. O filho não é uma só carne contigo, ó mãe, ó pai. Mas a esposa é uma só carne por causa do casamento. Então, naquele dia, Deus celebrou o casamento. E com essas palavras, ó madre, de hoje em diante, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe. E desde aquele dia deixarão de ser dois, mas uma só carne. E veio Jesus acrescente e diz: e o que Deus ajunta não separa o homem. Então, Deus foi o que celebrou o primeiro matrimônio. E lhes abençoou, e lhes mandou para irem encher e multiplicar a terra. Frutificai-vos, ok? E houve muitas teorias, várias teorias de conspiração falsas que dizem que o pecado de Adão foi sexo. Achas que Deus mandaria o homem depois que foi criado para frutificar? A frutificação não vem aqui através do que é do ato sexual e depois vai proibir mais? Que Deus já é esse que autoriza e probe. Bom, isso não tem nada a ver com vocês. Vocês não falam isso. Esses são os evangélicos desviados. A vossa semente, vossos filhos é que andam a ensinar isso aí. Nem todos, alguns porque é sexo. Então, Deus celebrou o matrimônio e veio o próprio Deus através de Malaquias, já na lei. Ele disse: sabe por que que Deus só fez
uma alma, sobrando-lhe o espírito, porque ele procurava uma semente santa. Por isso tirou do corpo de Adão. Não fez mais uma, nem duas. Uma, mas do corpo, da carne. Uma semente sã, não somente para viver em harmonia, em unidade e absoluta e inquebrantável, mas também, glória a Jesus Cristo, para ser submissa ao seu marido. E assim, para viverem, glória a Jesus, juntos, a mesma fé, a mesma unidade, a mesma comunhão, mesmos projetos, mesmos sonhos, deixaram de ser dois, uma só carne, e o homem é o cabeça, e a mulher é o corpo. A mulher foi feita para auxiliar, adjuntora, para ajudar o seu marido, e o marido como líder, não como chefe, e a mulher lhe foi dita, submete-se ao teu marido, e ao marido lhe foi dito, ame a tua mulher, e assim os dois a viverem a palavra, vai vir as recompensas, que são as bênçãos, que é a colheita da obediência à palavra de Deus. Quando uma mulher quer tomar o lugar de marido, recebeu o espírito de Jezabel. Então se torna uma mulher mandante, uma mulher cheia de autoridade sobre o marido, e o marido se torna um acabe, um frouxo. Então a bênção do Senhor não pode habitar aí, porque violaram a palavra de Deus. Mas a mulher tem que ser submissa ao seu marido. E o marido tem que ser o líder, o cabeça, e não um ditador, porque ninguém escraviza, ninguém maltrata o seu corpo. Então a mulher são os corpos, assim como Cristo é cabeça e a igreja é o seu corpo. Cristo jamais mal, aliás, deu a sua vida pela sua igreja. É o amor. Verdadeiro amor é alguém dar a sua vida pelo seu amor. Então, Cristo, como noivo, deu a sua vida pela sua igreja. E a sua igreja deve manter em submissão, em sujeição a Cristo. Isto é obediência. E acabou. E aí vem esta harmonia. Aleluia, glória a Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, então tudo que vocês pedirem vos será feito. Por isso, o casamento não começou na lei, desde o princípio. E assim foi. Veja só, os homens antes da lei casaram e a regra era como? Como Deus falou, o homem ia deixar seu pai e a sua mãe, ia buscar a sua mulher. E havia uma regra. Adão não pagou dote. Porque não tinha pai, senão pagava dote. Estou falando pai, fisicamente falando. Mas o que seguiu depois, eles pagavam dote. O dote é um preço que o homem pagava aos pais da menina para lhe entregarem a menina. Ok? Nós vimos isso. Isaac pagou dote. O seu servo foi com ouro e prata que entregou a mãe de Rebeca e o seu irmão Labão. Ah, glória a Deus. Estamos a ver, Jacó pagou dote, 14 anos, pelas duas filhas do seu tio Labão. Estamos a ver, Davi pagou dote a Saul. Saul, como era rei e rico, e Davi era pobre, ele disse: eu não quero nada senão que me traga somente 100 prepúcios dos filisteus. É o dote. Dote é o preço que se pagava, que se via até hoje. Por isso, veja só, os bantos, em especial os bacongos, muitos por isso confundem essa tribo, os bantos, como os judeus, porque eles têm as regras como o dos judeus. É incrível. Mas quando estou a falar de judeus israelitas, não começou com eles. São os que desenvolveram como uma nação. Hã? Aí os povos eram isolados. Deus lidava com um homem como Abraão, depois de Isaac, Jacó, mas outros povos estavam desviados, sem Deus, sem Bera, sem Era. Mas eu tenho a certeza que aqueles povos que vieram, sim, da Torre de Babel, os primeiros povos ainda conservavam as regras. Não digo que os bantus ou os cutitas, os negros, são israelitas, não. Mas Cuti é incrível, foi um conservador que ensinou seus filhos lá da Etiópia, e você vê que principalmente os bacongos, quase todos os bandos, mas Bakongo conserva mais esse que é de pagar dote, é valorizar a mulher, é um preço, é incrível que se paga. E isso, depois na lei,
continuou, porque os da lei são filhos de Abraão. Então receberam essas práticas, glória a Jesus do seu pai Abraão. E a lei própria também estabeleceu o casamento. E Moisés mostrou as regras do casamento. Só que por causa da dureza do coração, Moisés permitiu que eles dessem carta de divórcio. E Jesus veio explicar isso. Porque eles perguntaram a Jesus, por que Moisés mandou escrever carta de esquete ou divórcio para quando você não gostasse de mulher? E ele disse, por causa da dureza dos vossos corações, Deus permitiu que vocês divorciassem as vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. Qual princípio? O princípio da criação. Então só fez uma pessoa sobrando-lhe, sobejando-lhe o espírito. Isto é, não fez duas Evas, uma Eva, porque ele estava a buscar uma semente santa. Isto é, Deus não é Deus de poligamia. Então, mas como aquela fase, antes da lei, era o tempo da procriação, então houve misturas que hoje é pecado. As coisas que aconteceram ontem, que era normal, hoje é pecado. Assim como os filhos de Adão se casaram entre eles próprios, e depois você vai ver que o peso vai mudando. Antigamente os irmãos se casaram no princípio, depois os primos, depois até os primos, até hoje, até os primos diretos, já não entre a esses conservadores como nós aqui africanos, é pecado, mas os europeus, como são muito profanos, eles vão violando. Ouviu? Então, Deus prometeu que divorciasse vossas mulheres por causa das durezas vossas. No princípio não era assim. Então, quando as pessoas se invocam, porque Abraão teve não sei quantas mulheres, porque não sei quem, porque que os reis, porque não sei o quê, Davi, Salomão, não sei o quê. Ok, aquela fase é uma outra. E o povo não conhecia a verdade. Nós estamos a viver o tempo em que o povo de Deus vai ensinar os povos. E todos serão ensinados por Deus. Já não há desculpa. Esse povo não sabia, não conhecia Deus. Até nem a lei não foi explicada. Hoje a graça e a verdade, ou a verdade vai explicar a lei. Hã? Entenderam? O povo foi ensinado por Deus, é o povo da graça. E não há desculpa. Esse é o povo que vai ser mais condenado, porque é o povo que aprendeu com o próprio Deus. E assim, a lei não invalidou o casamento, honrou o casamento. Paulo, que veio da lei, já no tempo da graça, e que era doutor da lei, escreve assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, e todos aqueles que se darem em prostituição e adultério vão ser condenados. Ouviu? Tem que se honrar o casamento, tem que se respeitar o casamento. Isso já no tempo da graça. A lei respeitou o casamento. Os patriarcas que receberam de Deus respeitaram o casamento. Era honrado o casamento. E hoje muito mais ainda. Ok? E assim, os adúlteros, os fornicadores vão ser julgados e condenados. Cama suja é adultério. O que é um adultério? Sexo fora do casamento. O casado vai se envolver com alguém que não é do casamento, não é seu marido ou sua mulher. Então ele adulterou. E ao adulterar, a cama fica podre, suja, espiritualmente uma cama suja. E as consequências vêm: doenças, miséria, desgraça, tudo. Morte. Os filhos pagam as consequências do adultério dos pais. Hã? Filhos mongolóis, nascem filhos doentes, filhos bêbados, viciados, malucos, dementes, perturbados, drogueiros, todos bandidos, mentes roubadas, mentes capas. É incrível, o ser humano não deu conta ainda. Mas quando o casal anda na obediência à palavra de Deus, marido amando a sua mulher, à luz da palavra de Deus, e a mulher se submetendo ao seu marido, à luz da palavra de Deus, então estas bênçãos virão e eles alcançarão. A proteção de Deus está aí, a felicidade, a harmonia, a saúde, a prosperidade. Ou este é o casal que Deus ajuntou, que nenhum homem pode separá-los. Ok? E o divórcio hoje não existe. Diante de Deus, desde a lei que isso é assim. Veja só, o profeta Malaquias diz assim que Deus aborrece
o repúdio. Falava aqueles que eram desleais às mulheres da sua mocidade. Tu foste desleal com a mulher da tua mocidade. Deus, parece que aborrecer é muito, a palavra é muito que, né? Muito leve. Deus odeia o divórcio e veio Jesus e veio ensinar, sabe? O que Deus ajunta não separa o homem. Ai daquele que deixar a sua mulher, senão por causa da prostituição. Isto é, por causa do adultério. O adultério é prostituição também, né? Mas nem toda prostituição é adultério. Há prostituição que é adultério, e todo adultério é prostituição. Então, feito isso, por causa da prostituição, isto é, o homem, não a mulher. E as mulheres já me perguntaram, mas por que foi muito pesado? E Paulo disse: quem foi primeiro feito? Quem foi criado? É você? E a palavra de Deus veio primeiro a quem? Paulo foi chamado machista na sua era. E eu também tento falar isso, mas eu tenho sido muito moderado. Não legalizei o pecado por causa da moderação, como ela manda. Não tirei nem um tio, nem um jota, nem vírgula, aumentei. Então, veja o que eu tenho ensinado, é que Jesus falou, senão por causa da prostituição. Quando Jesus fala senão, aí daquele que deixar a sua mulher por um outro motivo, senão. Então, aí não precisa ser espiritual para você entender. Quer dizer que a prostituição ou o adultério pode levar um homem a divorciar, sim. E a própria Paulo veio, Paulo recebeu, o Espírito Santo veio explicar muitos dos evangelhos, muitas coisas do evangelho. Não explicou Jesus, o Espírito, não é Paulo, o Espírito Santo. Aleluia. O mesmo Jesus fez essa promessa que ele vai vir, vai vos ensinar outras coisas, e vai vos fazer entender, e vai vos explicar, é incrível. Aleluia, glória a Deus. E agora veja o que Paulo disse. Enquanto uma mulher está ligada ao casamento, se ela for do trem, cometeu adultério. Enquanto o marido vive, não pode ser do trem, senão comete adultério. E por que as mulheres que já vieram casar na sua igreja voltam a casar? Sim, porquanto tudo que se fez na ignorância, no mundo, quando as pessoas vieram para o reino, por isso há um novo começo. Ouviram? Então não pode se imputar os pecados que se cometeu no mundo quando se converter as pessoas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esta palavra, esse mandamento não foi dado aos mundanos, aos ímpios, aos de fora, aos crentes. Ok? Muitos querem guardar a palavra de Deus não sendo crente. Não, em vão. Primeiro tens que crer e depois obedecer. São regras, são rituais. Por isso, veja só os bacongos. Conservaram o casamento. O casamento é muito respeitado entre os bacongos, não sei quem, como o dote, não sei o quê. Mas não significa que estão a fazer a vontade de Deus. Não, porque eles não são de Deus. Só aquele que é de Deus é que faz a vontade de Deus. O que não é de Deus pode tentar fazer, querer, até pode cumprir algumas regras. Não fez a vontade, porque ele não é de Deus. Então Jesus disse, senão por causa da prostituição. Então significa que se a mulher adulterar, o homem pode separar-se dela. E ai desta mulher que foi divorciada pelo adultério. A não que é ímpia, mas se já era crente, já o conheceu a verdade e adulterou, enquanto, não é que não há perdão, mas enquanto este marido viver, não pode ser do trem. Se quer ir no céu depois do arrependimento, tem que ficar assim sem casar. Estou a falar os filhos de Deus, não os ímpios de fora. Os ímpios, quando vierem, quando vão encontrar essa verdade. Por isso, Paulo disse assim: glória a Jesus Cristo. Mas se a descrente, ouviu? O Espírito Santo explica agora. Se a descrente quiser ir embora, que vá, porque o irmão ou a irmã, o crente ou a crente, não foi vocacionado para ser um escravo. Quer dizer que se você vive
com um irmão, ou com um esposo, ou com uma esposa, que é descrente, e um dia quiser ir embora, você ficou livre, porque você não é escravo, quer para a mulher, quer para o homem. Mas se é você que deixa ele, então você vai fazer com que ela venha cometer adultério ao ir se envolver com outro homem. Então você é culpado da morte dele. Ah, estão a entender? Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Amém? Madre, entendeste? Casamento é uma aliança, é um pacto. Não é brincadeira, não. E os pactos foram feitos para não serem violados. Quem violar um pacto é digno de morte. Mas consegui entender muito bem hoje. Eu tenho visto e dou testemunho de cura. Há poder para curar os enfermos, porque o seu evangelho consiste na demonstração do poder de Deus. Mas existem correntes que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, porque nunca te ouviram a explicar com verdade a verdade. Eu não li a Bíblia, não conseguia ler porque não entendia. Mas hoje leio. Hoje eu leio e percebo que Deus estava nos falar. Percebi que Jesus disse quando orientou: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro, é isso aí. Sabe qual é o problema, madre? Até dessas correntes todas aí que querem atualização da Bíblia, não sei. Falta o Espírito, o problema é o Espírito. Sabe, quando não se tem o Espírito Santo, se comete erros, não precisa acrescentar, não precisa tirar. O que já existe vai interpretar no averso. Veja que Jesus falou, madre. A palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. Palavra que é espírito e também que é vida. Quando a palavra não é espírito, não tem vida. E quando não tem vida, é quê? Tem morte. Podem retificar, podem mudar, podem atualizar, podem... não vai mudar nada. Continuarão a ser cadáveres. Pior ainda, né? Porque até vão perder a essência da letra, da carne. Se os que têm a letra, a originalidade, o fato do Espírito estão condenados, porque a sua falha na sua interpretação, no seu entendimento. Por isso Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo. Quem tem o Espírito do Senhor tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo, a Bíblia diz que Jesus, Deus o fez não somente nossa redenção, justiça e também sabedoria. Então, um homem sábio. E nós vamos lá no livro do Salomão, diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer dizer que um homem sábio é um homem temente a Deus, sábio segundo o Senhor, não segundo os homens. E na palavra de Deus, e não nas filosofias humanas, que é a ciência. Sabedoria de Deus. É isso que você falou, que consiste em demonstrar o Espírito e o poder. O problema está na falta do Espírito Santo. E por que que não existe o Espírito do Senhor? O problema está na falta do arrependimento. A fé têm, eles todos creem. Até os demônios creem, mas continuam a ser demônios. Falta o arrependimento. Olhe qual é o convite que Jesus faz para a salvação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As pessoas querem conhecer Deus em pecado, querem buscar Deus em pecado, querem buscar salvação em pecado, querem buscar os dons em pecado, querem crescer em pecado, querem conhecer Deus em pecado. Não, não é possível. Ninguém vai conhecer Deus em pecado. Por isso há um ponto inicial. O ponto inicial, veja só, por exemplo, os ensinamentos da católica, que você tem que fazer curso de batismo, depois fazer comunhão, não sei o quê. Não, isso não muda nada. São rituais, são regras humanas. É isso que Jesus fala: vocês me honram com os lábios, através dos mandamentos dos homens que os vossos pais vos ensinaram. É impossível honrar a Deus com os mandamentos humanos. É impossível amar a Deus com a palavra do homem. É impossível amar a Deus com a letra, com a carne. Isto é sem o espírito.
Sem um espírito, por que que o espírito vivifica tudo? Porque sem um espírito não há vida. Não há vida. Está a ver essa palavra aqui? Quando não tem Espírito Santo, é uma palavra morta, mas que saiu da boca de Deus. Então vai ficar como história. O evangelho virou história. A história dos judeus, dos israelitas. A história da igreja. Aqui tem duas histórias. Três até. Primeiro, a história dos patriarcas, desde a criação até Moisés. Depois tem a segunda história, a história de Moisés e o povo de Israel, que termina até João Batista. Depois tem a história de Jesus Cristo, que termina até os seus discípulos. História! O que é uma história? É um conto. Não, mas essa palavra, quando o Espírito vem, ele toca. Estás a ver? Veja só, ó madre, as águas do tanque de Betesda eram águas naturais, normais. Mas quando o anjo agitava as águas, o primeiro que caía naquele tanque ficava curado. Assim é o Espírito Santo. Essa palavra é carne, é letra. Mas quando o Espírito Santo se move, ele deixa de ser carne, se torna espírito. E quando se torna espírito, vai vivificar. É o que falta. Não é estudar muito. As pessoas vão pensar, veja só, por exemplo, os governos, esses governos do diabo, influenciados pela Igreja Católica e as suas filhas. Não, tem que criar regras na igreja, tem que fazer curso, os pastores têm que ter formação. Há muita barbaridade por causa de falta de formação. Tem alguém que prega o evangelho bem formado, humanamente falando, como padre? Não tem? O padre precisa, não sei, 5 anos de formação superior, não é menor. Eu estive aí, no curso superior, 5. Quer dizer que ele sai como um licenciado. Um padre é licenciado da filosofia, da não sei o quê, dá muita matéria. É um homem bem instruído cientificamente. Mas são os padres que mais crimes cometem. Eles pregam, mas cometem barbaridades incríveis. Pedofilia, mortes, não sei o quê, assassinatos, roubo, mentira, idolatria, feitiço, tudo isso. Então, como é que os governos são incitados por eles para... Não, tem que ter teologia. Olha, esses pastores cometem muitos erros por falta de formação. E eles que se formaram. Você vê que depois que começou as guerras do Elias, dessa dispensação, foi quando as coisas da Igreja Católica começaram a aparecer. Antes, a Igreja Católica era um monstro fechado que nada saía. Os governos da terra poderão descobrir escândalos e erros e encobriam. Só depois das guerras do homem de Coca-Cola que começaram a aparecer escândalos na Europa, não sei o quem, bispos cardeais foram arrancados porque pedofilia, porque não sei o quem, pessoas começaram a vir para serem indemnizados, não sei o quê. Agora vai piorar, né? Então, falta o Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode se mover onde tem pecado. O Espírito Santo, ele faz o que aos pecadores? Convence. Convence que arrependa-te, creia de todo o coração. Eu vou entrar em você. Eis que estou à porta e bato. É assim. E agora, eles não se arrependeram e partiram, querem conhecer Deus, estudando Deus. É horrível. Comete crimes piores do que os que dizem que Deus não existe. Amém? Sim. Agora entendeis o que é que significa? Conhecereis a verdade, a verdade. Mas verdade. Mas é verdade. Isso não é verdade. Isso se torna verdade na boca do verdadeiro. Por si só isso não é verdade. Não, madre, calma aí. O que é que falou aquela viúva em Serepta? Agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. A palavra de Deus na boca do falso profeta é mentira. Conhecereis a verdade. A verdade vai vos libertar. É verdade. E veja que antes dele falar conhecereis a verdade, ele fala alguma coisa que as pessoas não falam. O Emmanuel diz assim:
Vós que estáis cativos e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo. Ouviu? Eu que sou manso e humilde de coração, e sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. Ouviu? Tem que se tornar discípulo de Jesus. Depois que aceitaste a vocação, o chamado da salvação, reconheceste que você é um cativo e oprimido e cansado, e vieste, e ele te alivia. Alívio. Madre, nunca entendeste. Ele fala duas coisas, alívio e paz. Depois que você recebe alívio, agora você vai se inscrever. Vai dizer, não, Deus é verdade. Deus é bom. Eu vou buscar esse Deus. Então, ele te fala, senta, vou te ensinar agora. E desde aquele dia você se torna discípulo e começa a aprender. E depois você vai ter paz pelo, pelo conhecimento da verdade. Quando você começar a praticar a verdade. Paz. E ele disse, essa paz o mundo não pode dar. E vem Paulo e diz, é uma paz que excede todo o entendimento. A paz inescrutável. O gozo inefável. Ouviu? Não é essa paz do 4 de abril. A paz das festas. A paz das comidas. A paz não sei do que. Não. As pessoas estão perturbadas por dentro e por fora a estimulação da carne. Amém. Ah, ok. Viu o teu nome. Glória a Deus. Tá ligado. Só vou começar a te chamar o teu nome quando você pulares do barco. Quando ainda está lá, vou manter a tua identidade. Amém? A madre sabia que tem muitos padres e madres que estão expectantes para se converter. Muitos padres e madres estão. Você está pensando que é salvação alguém? É mais fácil procurar a salvação esses que pregam o evangelho do que aqueles que não conheceram a palavra, porque aqueles são ignorantes, não sabem, pensam que o homem morre e, e tudo acabou. Todos os padres sabem que o que eles pregam não é verdade, que não existe purgatório, que só existe inferno. Eles sabem. Eles sabem que o homem. Eles sabem que eles vão para o inferno. Agora imagina o sol brilha. Deixa eu falar na madre se você não sabia. Padres e madres estão à espera o raiar do sol. Como é que eles estão? Estão todos ansiosos, expectantes. Não pensa que estão com incredulidade. Não, será que ele vai conseguir? Não. E eu vou te dizer, ô madre, eu estou a ser esperado até no inferno, se você não sabia. Há uma expectação muito grande no inferno pela minha vitória. Eu já saí do inferno. Eu venci os poderes do inferno. E eles suspiraram. Ah, não nos levou? Não. Estão à espera até entrar na 13ª porta. Estão à espera até esmagar a oitava cabeça. Eles sabem que esse é o Elias, que ele vai conseguir, que ele vai voltar para vir nos tirar aqui. Não estou a falar o inferno daqueles que já foram condenados, que também têm autoridade de tirar lá. Estou a falar a pessoas, está bem, madre? Eu sei que já ouviste falar dessa realidade. Ai, oh, meu Deus. Falsas mortes que houveram na Terra. Existem muitos mortos falsos. Isto é, as pessoas foram levadas, chama-se Vale da Sombra da Morte, levadas até lá, uns foram lá com seus corpos, outros estão lá suas almas.
Incrível. Estes todos ainda não morreram. Os que foram com suas almas, seus corpos ainda estão vivos na Terra. Esses são chamados dementes, os lunáticos. Os que foram com seus corpos ainda não morreram. Desde o dia que eles vão lá, têm 100 anos de vida. Quer dizer, menos o tempo que ele já viveu aqui na Terra. Se aqui na Terra viveu 50, 80 anos, foi no vale, começa a contar 100 anos. Depois de 100 anos, seus corpos são jogados lá mesmo no mar e suas almas são levadas no inferno, porque a alma não chega no inferno. Estou a falar já no inferno da condenação. Aí o ferro derrete. E como estão lá embaixo, do fundo do mar, seu corpo, como é que vai suportar assim? Eles aí se movem tipo grandes marabus. Os grandes marabus podem entrar na parede, quer dizer que leva o seu corpo a experimentar o espiritual. Pode voar com o corpo físico, entra na parede, eles já se tornaram tipo grandes marabus. Muito mais, né? Alcançaram a perfeição de Satanás. Só que ainda não morreram. Quem determinou a morte é Deus. Que os homens vão viver e morrer uma vez só. Depois disso vem juízo. Entenderam? Esse povo está expectante, está à minha espera. Os padres, pastores, muitos deles estão expectantes, estão com medo. Os da terra estão com medo, pode ser que vão lhe derrotar, pode ser que ele não vai conseguir vencer, pode ser que o solo não vai brilhar na sua plenitude. Então aí vai ser fatal. Pá. Não, eu não perco batalha. Esse pensamento foi antes. Agora, mas, não, já ninguém tem mais dúvida que o homem venceu. Que o que falta é só passeata. Então, tem pessoas que estão à sua espera. O avivamento pleno. Estão à espera a chuva plena. Mas quem vier já antes mesmo da plena chuva vai conseguir. Há uns que vão vir antes. Tu a sentir isso, você também. A outra. Os que chegarem primeiros vão preparar o caminho dos outros. O grande problema é que vocês é como na bruxaria. Na bruxaria são instruídos que o bruxo já não se converte. Se você ir para a igreja tentar se converter, vou te matar. Satanás fala com eles assim. Tipo na secreta, tá vendo? Tá vendo? Igualzinho a secreta. A igreja católica. Maçonaria puro. Na maçonaria faz um pacto de fidelidade até a morte. Na bruxaria é idem. Maçonaria é bruxaria, né? Na secreta é idem. Ninguém diz que fui da secreta. Não, não existe. Se haver alguém dizer que eu fui da secreta, é mentira. Talvez por causa da guerra houve metamorfose e tal, e não sei o que, veio a paz, então, sim. O homem da secreta só é colocado na reforma, mas continua, a qualquer momento pode ser acionado. Por causa da idade, não sei o que, não fica no ativo, mas tipo militar. O militar fica na reserva. Estás a ver? Eles vos enganaram, porque Deus tem o poder inigualável. Aí eles vão querer vos falar uma história. Não, o fulano tentou, viu que como lhe fizemos? Martin Luther, viu como lhe fizemos? Não. Martin Luther não tinha o reino, só tinha graça. Não tinha o reino. Eu tenho o reino. Quem tem o reino manda. O padre, a madre, o feiticeiro foge e eu lhe dou cobertura. Ninguém vai te tocar. Vão ter o mesmo medo que tem de mim, a você, por causa de mim. Qualquer que tentar te tocar, só pensamento, o Espírito Santo vai aparecer e vai lhe carbonizar. É só desejar fazer mal. É só mais ou menos fazer uma reunião, vamos não sei o que, já estão em apuros.
E eles sabem, porque ele prometeu: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, tirem esse pensamento e pensam que não é possível, as retaliações, vão me perseguir. Vão te perseguir onde? Vocês têm medo de Deus? Está a pensar que alguém brinca com Deus? Ninguém desafia Deus. Esse que está a ver as pessoas desafiarem Deus é um Deus falso. Ou então o próprio Deus te incita para você fazer brincadeira, como fez com o Faraó. Eu te levantei para mostrar o meu poder a você e depois o meu nome para ser famoso em todas as nações. Depois eu me compadeço quem eu quiser me compadecer e também endurecer. Sim, ele pode te endurecer. E você pensar que é alguma coisa, afinal ele está te puxar para te machucar. Só que ao te machucar, muitos vão saber. E Deus será famoso em várias bocas. Entendesse? Então, muitos estão à espera. Só que é grave. Muitos desses estão à espera, não vão chegar lá. A libertação está dividida em três partes. Se o teu tempo é agora, se você não correr, não fugir, o diabo vai te levar. Aqueles que são da terceira libertação, não, agora também não vêm. Só ficarão expectantes. Porque a libertação acontece no espírito. Estás a ver, ó madre? Isso que... Se as cadeias caírem no espírito, já ninguém mais te prende. Ninguém. Ninguém te reteia. O padre foi liberto no altar. A partir do altar vai blasfemar ou amaldiçoar a Maria, o a boneco, não sei o quê, e vai falar: olha, eu não quero mais nada saber. Isso é medo. O homem foi tocado no caminho, já não volta. Paulo foi tocado, já não voltou. Você sabe o que é conversão? Aleluia. Paulo foi tocado no caminho, não voltou para ir despedir os que lhe mandaram. Andou. Só ouviram falar. O homem que nós mandamos para ir prender os cristãos virou cristão. Só ouviram falar. Aquele que nos perseguia agora está a adorar o mesmo Jesus que ele perseguia. Vocês não conhecem. Deus é terrível. Deus manda. Faltou o reino. Faltou a manifestação dele na terra para calar a boca. Você, calma aí, madre. Você mesmo sabe. Alguém falaria abertamente da Igreja Católica assim viveria? Me fala ainda. Aliás, você foi o que falou. Tem um agente da secreta que já morreu. Era polícia e também secreto. E coronel, sei lá, chefe aí da polícia. É parente da minha mulher. Quando eu fui no monte, então a família da minha esposa se levantaram por causa do... Acharam que eu estava a maltratar a filha deles e levar na mata, não sei quem. E é normal, humanamente falando. Eu não digo que eles foram ruins por não conhecerem a verdade. Hoje, agora já entenderam. E hoje estão a me amar. Todos. Agora você veja. Criaram um grupo no WhatsApp onde oravam todas as noites e não sei o que, amarrar o demônio. Senhor, tira ele. Me mandavam fogo. Queima aquele senhor, aquele bruxo, o falso profeta. Arranca nossa filha, arranca. Então, um certo dia, esse senhor falou na mulher dele. Disse assim: mulher, eu espero que você esteja longe deste grupo aí que estão a falar à toa. Como assim? Ela é minha sobrinha, é minha sobrinha, é minha sobrinha. Após, é bem verdade, muitos querem servir a Deus, mas servimos do outro lado. Tenho ansiedade para ver o ano 2029. Mas tu podes, antes mesmo do 2029, partir. Sabia disso? Amém. Se o teu tempo é 2029, então posso falar, também não virás. Mas se o teu tempo é agora, eu duvido que você vai ficar aí. Duvido. Quando chegar a hora, se você chegar até 2029, é porque é mesmo esse o teu tempo.